Botelho e nós somos o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje eu tenho o prazer, a felicidade de receber um amigo querido, cliente também nosso da casa, Dr. Caristen Martins. Dr. Caristen é psiquiatra, né, Dr. Caristen? Isso. Muito bem-vindo aqui no nosso The Best. O prazer é todo meu. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Dr. Caristen, o senhor é psiquiatra, não é isso? Há quanto tempo, fala pra gente, há quanto tempo você é psiquiatra? Por que esse sonho de se tornar psiquiatra? Porque o psiquiatra ele faz medicina e depois escolhe a especialização, não é isso? Por que você escolheu essa área? Então, há quanto tempo? Então, eu comecei a minha vida profissional em 2023. Antes disso, eu fui para os Estados Unidos para fazer a residência lá. E lá, por conta das questões de Torres Gêmeas que caíram, tinha sido em 2001. Na verdade, eu fui em 2001. Né? Em 2023, eu voltei. Mas houve uma mudança do processo de você se aplicar para as residências e estudar e tudo mais. E uma das mudanças é que você tinha que trocar o visto no seu país de origem e não mais lá como antes podia. E aí eu voltei frustrado para o Brasil, porque eu estava estudando, porque eu queria ser cirurgião plástico. Tá. Peraí. Vamos voltar aqui, gente. Que você foi para lá em 2001 para estudar medicina. Não, para estudar já para se especialização. Tá. Então Já você era foi médico. formado como médico lá, Isso. você foi se especializar como cirurgião plástico. Aí você ficou 20 anos? Não. Você ficou 10 anos? Não. Eu fui em 2001. Desculpa, 2001, Tá, você ficou 2 anos lá. Isso. 2 anos lá. Isso. E aí lá, por causa da Torre Gêmeas, então você teve que voltar porque não dava para... Eram várias provas que você tinha que fazer para poder passar para ser médico nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma, passei e nesse período aconteceu da gente receber a mensagem... notícia. Do visto lá, na verdade, da imigração, que eu tinha que voltar para o meu país. Caramba, por causa do ataque das Torres Gêmeas. Gente, isso é muito legal, isso é muito interessante. Alguém sabe disso além da gente? Não, algumas pessoas, né? Os amigos próximos. Gente, adorei. Continua. Então, nessa época a gente veio para cá, para o Brasil. Claro que um pouco frustrado, porque a gente, na época, até a própria faculdade lá pedia o seu visto. Eles trocavam o seu visto por um visto de estudante ou por um visto até profissional, dependendo do que... dependendo da faculdade, né? Mas não pôde mais. Eu lembro que a responsável pelo International Officer da faculdade, ela me chamou e falou assim, olha, tem 28 anos que eu trabalho com visto e nunca me foi negado um visto. O seu vai ser o primeiro. Caramba! Falei, não, sério que o meu vai ser o primeiro? Falei, vai ser o primeiro. Bom, fazer o quê, né? Aí a gente conseguiu recorrer para ganhar um pouco mais de tempo e tal, mas como eu não queria ficar ilegal, eu até tinha uma pretensão de voltar, acabei voltando antes. Lá eu tive a oportunidade de acompanhar alguns hospitais, né? De participar. Eu tinha facilidade de ter um conhecido que era um cirurgião bem importante na região, então ele me levava para os hospitais. Eu assistia Você tinha todo o acesso lá, né? Tava tudo tão mais fácil para você e acontece uma coisa dessa. Não, tinha a dificuldade de você ter que passar na prova deles, mas como eles também fazem essas provas, né? Mas era um pouco diferente a medicina lá, né? Por exemplo, lá tinha genética na medicina que era muito mais avançada. Eu tive que estudar isso, aprender isso, mas a gente fazia cursos específicos, né, para essas coisas, né? Entendi. Bom, enfim, estava me preparando e a para coisa... cirurgia plástica, que era o seu sonho. A minha ideia era fazer cirurgia e depois cirurgia plástica, né? Aí voltou para o Brasil em 2023? Voltei Brasil em 2023. Um amigo que também aconteceu a mesma coisa com ele, ele voltou pelo mesmo motivo, né? Ele também estava lá nos Estados Unidos, um amigo que estudou comigo no ensino médio, fundamental. O pai dele é um médico bem conceituado em Vitória e ele chegou, quando ele voltou, ele ainda foi fazer na verdade, trabalhar na época da saúde da família. E naquela época, Jaguaré tinha uma das melhores saúdes de família da região e provavelmente do estado. Eu lembro até hoje, era Ítalo Tonon, o secretário de saúde, e eles tinham
uma equipe, assim, cada equipe tinha carro, a gente conseguia visitar as pessoas do interior, né, mais interior, ir para uma roça, atender numa igrejinha lá na roça. Foi, assim, uma experiência única, né? E foi realmente quando eu comecei a atender aqui. Por que eu comecei a atender aqui? Porque ele logo foi fazer uma outra especialização, tinha acabado de ser contratado lá, mas ele não queria deixar o pessoal na mão. Uhum. E ele sabia que eu estava chegando e falou, olha, tem um amigo meu chegando e pode dar a vaga para ele. Aí sim, eu vim para trabalhar em Jaguaré, mas morava em Guriri. A gente não achava muito lugar para morar em Jaguaré. E você é de onde? Só esse eu sou mineiro. Ah, você é mineiro. Eu sou de Esplendor. Ah, tá. Você é mineiro. Mas estudei em Vitória desde... Ah, tá. Você já é capixaba. Capixaba. eu me considero capixaba. Desculpe os mineiros, mas... Desculpe os mineiros, mas ele já considera capixaba. Aí você veio para Jaguaré. Isso. Aí eu vim para Jaguaré e de lá eu comecei a fazer aquele atendimento ambulatorial. Fiz uma especialização em medicina ambulatorial. Tinha uma parceria com um hospital italiano de Buenos Aires. Então, os nossos professores eram a maioria de lá. E foi um aprendizado muito grande, né? E eu comecei a atender clinicamente as pessoas, né, na área de saúde. E foi quando eu entendi que eu gostava de ouvir o paciente. Que tinha legal. Tinha algo a mais, assim, né? Nessa escuta com os pacientes, né? Atender, passar o remédio, passar um remédio para dor, ou para um antibiótico, né? Fazer uma busca, né, de algumas doenças. Era muito interessante, eu gostava, mas eu gostava de escutar, né, o paciente, e às vezes demorava a consulta porque eu ficava escutando. O pessoal até reclamava. Porque às vezes o doutor, a doença não está nem no físico, né? Está na cabeça. Foi aí que você descobriu. Aí, fazendo esses atendimentos, você descobriu isso, né? Eu descobri que tinha algo a mais. Que era algo assim, a mais. Existe o físico de algumas pessoas e que esse físico, você fazia alguns exames, não achava... Como remédio. Mas não achava nada por detrás fisicamente. Entendi. Você tinha uma dor, mas não existia uma causa daquela dor. Falei, tem algo mais, né? Aí foi quando eu realmente me interessei. Isso em 2003. Isso. 2003 em diante, eu comecei a pensar nisso. Aí foi depois quando eu realmente resolvi ir para... pensei na psiquiatria, né? Porque é algo que você escuta, que você resolve o problema e de uma certa forma, médico não tem como você evitar de tratar as causas físicas, né? E aí foi quando eu fui investigar um pouco mais, eu comecei a me interessar e fui me especializar nessa área. E desde então eu estou buscando essa área. Aí você voltou para Vitória para fazer residência? Não, desculpa, residência não. Para você se especializar, aí você fez o quê? Então, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aí você foi para o Rio de Janeiro. Eu lembro que o presidente do CRM do estado do Rio de Janeiro, ele tinha uma pós-graduação, uma especialização diferenciada. Assim, eu tive muita sorte, porque ele pegou assim, os grandes nomes do Rio de Janeiro, de profissionais, né, da área, e montou uma especialização específica, né? Que legal, hein? E aí foi com muito aprendizado mesmo, né? A gente tinha na época tinha um hospital lá que a gente passava a visita e ficava assim trabalhando nessa instituição, e era um hospital psiquiátrico com 200 e tantos leitos, eu não lembro exatamente. Mas a aula teórica também era fantástica, porque eu lembro que tem um professor chamado Miguel Chalub, ele é o papa da psicopatologia. A psicopatologia é aquela que estuda realmente a origem ali da doença, né? E ele, eu lembro que a gente nessa época já usava muito slide, usava muito, né? Já tinha uma tecnologia. Ele sentava, dava aula e a gente não conseguia piscar na aula dele. Caramba. Ele falava. Caramba. E tinha uma coordenação. Ele voltava no que ele falou. Era uma coisa incrível a aula dele. Teve outros médicos, né? Tem um que chama Elisha Noakes também. Bom, enfim, uma faculdade sensacional. Eu tive muita sorte. Vários profissionais de renome
nacional. E você acha que você teria tanta realização profissional se você fosse cirurgião plástico ou você realmente se encontrou na psiquiatria? Não, eu gosto muito da psiquiatria porque... Então você se encontrou mesmo. Me encontrei, né? Como profissional, né? Eu não sei se eu falaria com você que eu gosto da medicina, né? Uhum. Não sei se eu não me realizaria fazendo... Em outra, né? Em outra coisa. Mas a psiquiatria me chamou a atenção, cativou, né? Que legal, hein? E você já pegou algum caso... Gente, a gente tem tanta amizade que eu te chamo de Carsten. Como é que eu vou te chamar de doutor? É uma dificuldade. Você já pegou algum caso, Carsten, que você pensou assim, como ser humano, meu Deus, esse vai ser muito difícil? Vários. É mesmo? Vários. Conta pra gente alguma experiência sua, assim, pode contar? Não precisa falar nome, a gente não precisa de nome nem de nada, mas um transtorno que você achou, meu Deus, essa pessoa eu não vou conseguir. Talvez até por influência da própria família, né? Porque às vezes eu penso assim, uma doença mental, ela precisa de muito apoio familiar, concorda? Então, às vezes, e você vai na casa, às vezes, da pessoa, não vai? Você tem acesso à família da pessoa, não tem? Ou não, ou somente ao paciente? Não, assim, eles não vão na casa deles, eles Não. vêm até mim, Vem, mas a família... vem geralmente a família toda, vem. né? Uhum. Você acaba tendo muito acesso. E você já teve um caso que você falou assim, meu Deus, talvez por influência da família ou pela pessoa mesmo, você falou, meu Deus, isso aí para mim vai ser difícil. E você conseguiu que essa pessoa desse pelo menos uma clareada? Por exemplo, eu trabalho no Hospital São Camilo, em Nova Venécia, e lá tem 8 leitos psiquiátricos. Então, toda quinta eu passo, visita e avalio. Por último, agora, teve um paciente que realmente me tomou assim como um desafio mesmo, né? Porque ele não melhorava, a instituição compra uma medicação boa, de qualidade, assim, fora de recurso, né? Fora da básica, do básico que a gente tem às vezes no SUS, né? Até os remédios da farmácia cidadã também são ofertados lá, que é um hospital filantrópico, então eles não têm essa dificuldade de comprar. Então, a gente usava as medicações, tem terapia, tem assistência social, trazia família, fazia uma interação com a família. E não melhorava. E não melhorava. E não Caramba. melhorava, não melhorava. E já tirou o sono seu, algum paciente? Assim? Já tirou o sono. Porque tem algumas pessoas que você, de uma certa forma, você se identifica, né? Você quer ver a melhora do sofrimento dela, da família, né? E aí sim, tem algumas pessoas que já me... E ele melhorou, esse paciente? Não. Melhorou, a gente deu alta para ele esses dias aí, né? Que legal, vou falar quando, pra gente não identificar. Não precisa. Mas foi recente a alta dele, muito melhor. Maravilhoso, né? E não é a primeira vez que ele interna, e ele sempre ele é difícil de voltar, né? Da crise aguda, né? Então, mas a gente ficou muito satisfeito, porque estava demorando mais que o normal, e eu falei assim, será que nós vamos conseguir dessa vez, né? Dessa vez? Ou ele vai realmente Você já teve algum paciente que você já encaminhou para internação no hospital psiquiátrico? É mesmo? Vários. Eu quero fazer 2 perguntas. Quando você identifica que uma depressão já não é mais só uma depressão, uma síndrome já não é mais só uma síndrome, que você precisa realmente tratar aquilo como uma doença realmente mental, né? Que é o caso realmente de um tratamento. Porque eu acredito que você tem pacientes que você manda para o psicólogo. Sim. Né? Mas você tem casos que você fala, não, isso aqui já... quando identificar isso? Qual é o momento de você identificar isso? Que não é uma simples depressão, é um problema realmente psiquiátrico. Eu acho que não até existe para a família, né? depressão. Não existe, né, Carlos? Não. Se o quadro é um quadro depressivo, realmente vai precisar de tratamento, não talvez de internação, que não é a maioria, é a minoria que precisa, né? Mas o fato, a diferença que a gente faz é a seguinte: o que a doença tem causado, o transtorno, a síndrome, tem causado de problema para a vida da pessoa. Então, se ela começa a disfuncionar no trabalho, se ela começa a disfuncionar na família, na sociedade, então, fatalmente, você vai precisar de atuar com o medicamento. Mas o paciente tem uma tristeza, por exemplo, por uma perda de um ente querido. Né? A gente dá tempo, às vezes, explica para ele que isso é normal, né? Uma perda de um emprego. A gente fala que existe a normalidade do sofrimento e a gente tem que aprender a lidar com essa normalidade. E esses pacientes geralmente são encaminhados para terapia, né? Com os psicólogos.
porque eles vão precisar muito mais de um ajuste psicoterapêutico do que propriamente da medicação. Da medicação em si, né? Mas quando ele já começa a influenciar, atrapalhar o trabalho, a vida, familiar. Aí não, aí a gente não... A gente sabe que vai precisar de medicação. Isso é até uma dica, né, para as pessoas que vão assistir, de que se você identifica que alguém na sua casa não está só com a depressão, que muito obrigada por você ter me corrigido, que nenhuma depressão é uma simples depressão, né? Se você está identificando que não é uma depressão comum ou uma tristeza comum, se aquilo já começou a influenciar, uma tristeza comum, se aquilo já começou a influenciar na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, aí sim você já pode procurar um psiquiatra, né? Uma ajuda realmente profissional, né, cara? E nada impede ele fazer as duas coisas. Né? Nada impede, né? Com o psicólogo e ao psiquiatra, né? Entendi. As duas coisas podem ser concomitantes, uma não exclui a outra. Entendi. Até porque as abordagens são diferentes, né? Uma abordagem médica. É isso aí. Né? Qual a diferença de um psicólogo para um psiquiatra? Obrigada. Qual a diferença de um psicólogo para um psiquiatra, né? Então, o psicólogo a gente sabe que ele não é médico. Isso. Não é isso? Ele faz a faculdade de psicologia. Isso. A psiquiatria tem que fazer medicina para depois fazer a especialização. Isso. Me explica qual é a diferença dos dois. O psiquiatra ele vai tratar a enfermidade baseado numa desestrutura bioquímica do cérebro. Então, ele vai usar medicamento para tratar isso. É muito comum as pessoas acharem que o psiquiatra dopa. Né? Eu acho que é um estigma, né? Da psiquiatria. Isso aí. O psiquiatra dopa, o psiquiatra... não vou no psiquiatra não, que eu não sou... Aquele ditado, eu não sou doido para ir no psiquiatra. É verdade, não sabendo que o psiquiatra é divino, é de Deus, né? E o fato desse estigma tem uma relação mesmo com o passado da psiquiatria. Até porque a gente tinha pouca medicação, tinha pouco conhecimento. A psiquiatria cresceu muito nos últimos 50 anos, né? A indústria farmacêutica investe muito, as faculdades com pesquisa também investem muito. Então, a psiquiatria cresceu muito. E aí houve realmente comprovação científica, né, das desestruturas bioquímicas cerebrais, e a gente percebe a necessidade da medicação para restabelecer essas estruturas, né? Então, o médico vai sim usar o medicamento para poder ajudar, auxiliar e melhorar a qualidade de vida da pessoa. E o psicólogo? O psicólogo ele tem um papel fundamental, assim. Eu falo que, por exemplo, vamos falar da depressão. Geralmente, o processo depressivo ele advém de um processo inflamatório. É mesmo? E essa inflamação, ela adoece os neurônios, ela adoece quimicamente o cérebro. Peraí, volta aí a fita. Então, quer dizer que uma depressão, ela pode acontecer por causa de um processo inflamatório. Inflamatório mesmo? Eu estou com uma inflamação e aquilo continua. Me explica isso. Vou te explicar isso. Explica pra gente. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma gripe, né, o corpo ele reage com um processo inflamatório para essa inflamação ir lá e combater o vírus, que é o causador da gripe. Quando você tem um processo de estresse, um estresse emocional, esse estresse também gera uma inflamação. Porque tanto o estresse físico quanto o estresse emocional aumenta o cortisol do organismo. Caramba. E esse aumento de cortisol gera inflamação. Qual que é a diferença? É que quando é uma gripe, existe um vírus para ser atacado pelo organismo. Quando é um estresse emocional, não existe. Não tem aí vira... e aí essa inflamação fica circulando no seu organismo. Procurando o que ele vai combater. Isso, só que acaba combatendo o próprio organismo. Na verdade, ele acaba atacando o próprio organismo. E como o cérebro é muito sensível a isso, e principalmente a emoção, é muito frequente o primeiro quadro ser de uma alteração na emoção. Né? Por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Né? E essa situação, a gente percebe que quimicamente acontece e por isso que a medicação é necessária em alguns casos, na maioria deles. Né? Então, a via da depressão, desses transtornos ansiosos, é realmente uma via química. Né? Alguns outros transtornos, a gente sabe que tem essa influência, mas tem outras causas genéticas, assim, né?
causas assim que a gente ainda não conhece. Por exemplo, esquizofrenia. Há um tempo atrás achava que era um vírus que causava esquizofrenia, tempão atrás, mesmo? né? Especulava que era um vírus e tal, mas nada foi comprovado. Há uma desordem, né? É como se o cérebro, eu fosse dizer assim, não, a pessoa vai ter diabetes porque ela abusa um pouco do açúcar ou tem uma alimentação ruim, aí ela pode desenvolver um quadro diabético. E a pessoa tem um estresse, ela abusa um pouco da emoção, ela pode desenvolver um outro quadro, mas tem uma genética por detrás disso. E essa genética, né, pode desencadear realmente, tem tendência a desencadear um outro processo mais grave no cérebro. E aí dá um start do cérebro que a partir dali começa a doença. Entendi. Então, tanto é que as famílias, por exemplo, com esquizofrenia, tende a geração também ter um aumento de chance de ter esquizofrenia, né? Caramba. Os processos ansiosos depressivos também aumenta a chance, né? E até muito mais pelo comportamento, diferente da esquizofrenia, mas realmente tem essa questão genética, né, por detrás disso. Tá bom, deixa eu te perguntar, que senão eu vou ficar aqui só ouvindo você e eu tô gostando. Doutor, vamos voltar ali para o que você falou da medicina antiga, né? Que tinha esse realmente não tinha muito recurso, né, de medicação. Existiu realmente ou é tudo ou é ficção, ou a gente só viu nesses livros mesmo a camisa de força? Existia realmente essas roupas para que contesse essas pessoas né, antigamente, né? Ou existe ainda esse tipo de recurso, ou o medicamento hoje já resolve? Eu não sei, né? Porque não, a gente acha que é tudo mentira, né? Choque. Existia isso mesmo ou é tudo invenção da cabeça? Existia realmente. Existiu mesmo? O nome do choque correto é eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia, esse eu soube falar. Lá atrás, a eletroconvulsoterapia ela era um pouco mais realmente invasiva, né? Hoje, se faz uma eletroconvulsoterapia num ambiente do hospital, com anestesia geral, ou seja, a pessoa não sente o quadro em si. Né? Então, ainda existe esse tipo de crise para ter isso? Existe. É mesmo, doutor Karsten? Porque a medicação ela não faz um efeito tão rápido quanto a gente gostaria. Né? E alguns casos, os casos resistentes às medicações, a gente pensa realmente ainda nisso. Há um estigma absurdo sobre a eletroconvulsoterapia. Mas, para você ter uma ideia, o melhor tratamento para depressão resistente é a eletroconvulsoterapia. E o que isso faz no organismo da pessoa? Por exemplo, a pessoa vai receber isso e o que isso faz com ela? Então, é um choque? Na verdade, não vou falar que é um choque, porque é uma voltagem que é colocada... É que nem aquele negócio que faz só que é no cérebro. Né? E hoje existe uma corrente elétrica que passa no cérebro para mudar a configuração, no sentido de mudar ali as transmissões... Caramba, você consegue até resetar o cérebro. Dos membranas. Não vou falar que é resetar, né? Mas, de uma certa forma, passa uma atividade elétrica para consertar, eu vou dizer assim, vulgarmente falando. Trazer o normal, né? Trazer normal de novo. Porque o neurônio é muito elétrico, né? Ele tem uma condição elétrica para poder realmente informar de um para outro qual é a função, né? E isso realmente ajuda e melhora muito. Hoje, por exemplo, tem um serviço que eu tive a oportunidade de visitar em Barcelona, e é por isso que existem alguns serviços que esse serviço lá em Barcelona ele tem fazem 4 a 5 eletroconvulsoterapia por dia de pacientes mais graves, pacientes resistentes e com uma taxa de recuperação muito alta. E o que se entende da eletroconvulsoterapia é a pessoa tomar um choque e ficar realmente em convulsão e tal. Por exemplo, esse serviço de Barcelona não tem uma convulsão. O máximo que a pessoa faz é uma contração muscular, você vê só o pé dela realmente contraindo. Porque você manda uma informação elétrica e o corpo contrai. Alguns outros serviços não.
vai provocar realmente uma convulsão. Mas sob anestesia, o paciente não sente, relaxante muscular. Então, é uma coisa muito mais controlada, né? E realmente melhora. É feio, entre aspas, né? Porque as pessoas ainda chamam de choque. Então, acaba sendo um estigma. Existe uma evolução, né? As pessoas elas têm que entender que existe uma evolução Sim, da medicina, existe. A preparação para a preparação para eletroconvulsoterapia é muito melhor hoje, né? Não tem uma... Pode ter efeitos colaterais? Pode. Remédio pode ter efeito colateral, Tudo né? pode ter efeito colateral. Né? Mas nada muito importante como era antes, né? Entendi. É interessante, gostei disso. Assim, ainda existe, mas existe nessa. Porque eu imaginei o seguinte, que o remédio daria conta realmente de tudo. Né? Da maior parte. Mas Mas ainda existe aqueles resistentes que precisam, né? E não exclui o tratamento medicamentoso, inclusive. Ele melhora, mas o tratamento medicamentoso tem que manter. Entendi. Porque senão ele pode ter recaídas e aí ser recaídas piores, né? Entendi. As recaídas geralmente são piores. E quando um médico ele recomenda o paciente a ser internado, lá ele vai ter todo esse tratamento, né? E existe doenças, casos, o Dr. Carlos, em que a pessoa não sai dali ou sempre sai? Ou tudo na mente? Eu vou perguntar igual eu perguntei à doutora Leia Borgo. Tudo tem reversão? Tudo que eu fizer de cirurgia, de estética, tem reversão? Aí ela me falou que muitas coisas não. Existem casos perdidos na psiquiatria ou não? Tudo tem algum jeito de melhorar, até mesmo, né, se internando, passando por esses tratamentos mais invasivos? Tem ou não tem? Existem casos que são perdidos. Nas internações psiquiátricas, a gente não usa esses tratamentos. Esses tratamentos, né? Só fora. É um serviço específico, assim, né? Entendi. Aqui no estado, por exemplo. Só tem, acho que, se não me engano, só tem um serviço aqui. Aqui no estado. Então, não se usa isso. Não se usa, por exemplo, no SUS, não se usa... Não se usa nunca. De uma certa forma, a nossa taxa de recuperação é bem elevada, mesmo com medicamento. Que bom. Às vezes demora um pouco mais, mas existe uma taxa elevada. Algumas pessoas, algumas poucas pessoas, isso é uma taxa muito baixa, 0,3% das pessoas que passam por um tratamento, que passam por uma doença, 0,2% vão precisar. Então, é uma taxa pequena, né? Em relação ao todo. A maioria realmente que bom, tem melhora, a recuperação, né? Que bom. Principalmente quando se trata logo. Muita gente demora... Eu ia te perguntar isso agora. Você sente que as pessoas têm muita resistência a cuidar da mente? Tem muita resistência. Porque há uma cultura de que nós controlamos o nosso emocional. Isso é muito irreal. É mesmo? É muito irreal. A gente consegue controlar a nossa vontade, nosso fome, desejo, né? Né? Mas controlar o emocional tem partes inconscientes da nossa emoção que a gente não consegue acessar, a gente não consegue controlar. Que né? coisa, hein? E o estresse também, por exemplo. Se você está trabalhando firme e forte, adorando o seu trabalho e é demitido, às vezes aquilo causa uma intensidade de um sofrimento que a pessoa não estava esperando e não consegue controlar aquilo. E logo em seguida vem uma enfermidade. E a gente ouve muito, né? Isso é falta de fé, é falta de Deus no coração. É isso mesmo, ouve mesmo. É falta de força de vontade, é preguiça. A gente ouviu muito que depressão era frescura, né, Cássio? Você ouvir de uma pessoa que isso é frescura, porque realmente a própria pessoa que está falando, ela tem uma resistência de se cuidar, de se tratar, e ela já joga aquilo para todo mundo. Muitos pacientes falam comigo, eu relutei para vir aqui. É mesmo? Eu relutei, eu estou sofrendo há tanto tempo, meses, né, de sofrimento. É porque a gente acha que pode controlar, mas a gente não tem acesso a tudo. Aliás, a gente não tem acesso ao conhecimento completo do nosso cérebro, né? Imagino. Que dirá conhecimento do nosso inconsciente, das nossas questões de humor, assim. A gente não controla tudo, não. É verdade. É só você pensar, assim, num assalto. Como que você vai reagir ao assalto? Você não sabe. Não sei. Entende? É uma coisa bem instintiva. Eu sei porque eu já fui assaltada com a arma na cabeça, eu fiquei quieta. Eu nem abri não falei nada. Então, acho que eu não sei se eu teria. Então, hoje eu sei que a minha reação é de ficar quieta, né?
se eu tivesse a reação de me defender, eu acho que eu teria feito lá, né? Sim, mas aí... Você acha que muda? Pode mudar. É mesmo? Nada impede que a você... gente pode mudar de humor, de decisão, de reação mesmo, cara? Caramba! Você pode ser assaltado hoje, né? Ter essa reação. Ter uma reação de entregar tudo, ficar quietinho, não questionar. Mas imagina, aquele dia que você está... Estressado. É mesmo, estressado, verdade. Perdeu um dinheiro, foi injustiçado por algum motivo, aí ainda chega uma pessoa e vai te assaltar. Tem até um meme de um senhor que estava entrando na padaria e o homem foi assaltar ele e saiu andando, pegou o pão e foi embora. Tem até esse meme. Hoje nada me estressa, né? Verdade mesmo. Já mas isso é naquele dia, né? A gente não sabe num outro dia. Verdade mesmo, cara. Isso depende muito, né? Depende do estado emocional da pessoa naquele dia. Verdade. Né? Você falou há pouco que existem doenças que são genéticas. Não é isso? Quais as doenças que são tipo assim, ó, o que a gente pode identificar como genético? O que a gente pode identificar como uma coisa que você realmente teve agora? Esquizofrenia, né? Você falou que era genético, me corrige, é isso mesmo, né? Quando eu digo que as doenças são genéticas, assim, que não é uma condição assim, o pai teve, o filho vai ter, não. Não, eu entendo. Qualquer doença genética realmente não é assim. Mas você vai ter uma probabilidade maior. Por Uhum. exemplo, você vai ver depressão. Às vezes você vê uma família inteira com vários casos de depressão. E a mesma coisa da esquizofrenia. Uhum. Por isso que existe uma relação genética entendendo a isso. Por exemplo, irmãos gêmeos idênticos, que um tem esquizofrenia, o outro tem uma chance, em relação à população geral, de 50% a mais de ter esquizofrenia. Não quer dizer que ele vá ter, mas ele tem uma chance maior, né, por conta da genética. É assim que a gente sabe que existe essa influência genética. Entendi. Principalmente estudando os gêmeos idênticos. Entendi. Né? Uhum. E aí, quando você vai fazer um recorte, né? Hoje, eu atendi um paciente assim, falou assim, não, a minha família vem toda aqui. Né? Ou seja, várias pessoas da família. A metade é doida, a metade é sequelado. Não são doidos. Não existe mais isso não, gente, de doido. Agora, como é que é a doença? Como é que é o nome? Podem falar isso mais. Ô, gente, a gente não é geração... Bom, continua, cara. Desculpa. Não, então, e de uma certa forma, às vezes a pessoa tem uma dificuldade e tem uma enfermidade, né? Que ela não consegue controlar e a medicação, a terapia vai ajudar bastante essas pessoas, né? Mas sim, a genética influencia muito, mas não é o determinante. Tem outras coisas que somam com isso, né? Com essa determinação. Você falou para mim que não é mais doido. A própria Bíblia diz que sobre os malucos, né? E por que não pode mais usar essa palavra doido? Por quê? Não é que não pode usar. Eu vou né, fazer uma comparação para você entender. Você não chama uma pessoa, por exemplo, de retardado mais. E nem antes, né, eu chamava, Deus me livre. Então, mas existia muito. Você é retardado, você usa cardenal, né? Cardenal, e existia essa... Era uma brincadeira, era uma forma, às vezes, de chamar a atenção da pessoa, né? Então, o que hoje a gente entende é que a loucura também tem o seu espaço no tratamento e é que ela pode melhorar. Entendi. Então, se a gente for pensar que a loucura é uma enfermidade, e na maioria das vezes... É igual a obesidade, né? Você é gordo. Aquilo realmente pode ser uma doença, isso, né? É uma doença. E aí pode ser uma doença. Então, você falar que a pessoa é doida, existe assim, né? A pessoa, às vezes, ela é mais colérica, mais irritada, explosiva, a pessoa chama de doida. Mas isso não é doido, isso não é loucura. Entendi. Né? É uma outra coisa, é uma variação da personalidade dela. Né? Então, isso não cria essa aversão à loucura. Né? Até porque a gente quer psicoeducar as pessoas a entenderem que o paciente com um quadro, um transtorno psicótico agudo, ele precisa de tratamento. Né? E esses pacientes também merecem respeito. Né? São indivíduos que merecem toda a nossa atenção. Entendi. E tem vários pacientes que se recuperam. Você falou que o índice de não recuperação era 0,3, não é isso? Então, a grande maioria se recupera.
no sentido assim, né? Na recuperação da fase aguda. Ah, tá. A paciente com esquizofrenia, ele vai ter uma doença crônica. Olá, eu sou Jamile Botelho e somos do The Best Podcast. E o nosso programa ele é patrocinado por BS Stories, Softmania, Evolve, Casa Melhor, Kairos e Denner Filmes. Seja um patrocinador do The Best Podcast, onde os melhores se encontram. É mesmo? E qual o tratamento para a esquizofrenia, cara? Qual o tratamento? Qual o tratamento? A gente usa neuroléptico. Neuroléptico. E são medicações específicas. Que é para a vida toda. Para a vida toda. Como se fosse um diabético. Como que você identifica uma esquizofrenia? Uma pessoa com esquizofrenia? Você está em casa e você vê o seu familiar e tendo um comportamento esquizofrênico. Como que a gente identifica isso? As primeiras identificações, você vai ver que na mudança de sono, de padrão de sono dele... Eu estou perdendo o sono. As primeiras, não quer dizer que... né? Vai, cara, desculpa. Isso, aí começa com os padrões de sono alterando. Tem um humor elevado, né? Esse humor elevado não é né? E aí eles começam a ter alguns comportamentos estranhos. Né? Ouvir voz. E aí parte para essa outra alteração que a gente chama da sensopercepção. Eles começam a perceber coisas irreais. Na verdade, o cérebro deles emitem esses pensamentos, ou pode ser, por exemplo, uma alucinação auditiva. Eles ouvem vozes. Caramba. Né? E geralmente coisas bizarras. Por exemplo, você vai ser Jesus Cristo, então você tem que converter todo mundo a partir de agora. Ou então você vai ser abduzido por um ET. São coisas bizarras, geralmente, né? Alguém vai me envenenar, né? Isso. Às vezes, quando é uma questão mais paranoica, assim, alguém vai me envenenar, e sempre tem um contexto, assim, vai me envenenar, mas o meu celular agora está me gravando para saber o momento que eu vou estar longe do meu corpo para alguém me envenenar. Entendi. Aquela câmera que tem ali, ou a foto que está sendo tirada aqui, vai ser jogada na rede para eles me perseguirem. Entendi. Eu sou chefe das Forças Armadas. Caramba. E preciso, controlar essas Forças Armadas. Então, são sinais que se você se atentar... São atitudes bizarras que a gente começa a ver, né, no paciente. E desfunciona completamente o paciente, que é o que eu falei antes, né? Desfunciona a vida da pessoa, né? Entendi. E isso que é o quadro esquizofrênico, né? Assim, a fase aguda é a mais comum, essa. Tem outras características, mas essa é a fase mais comum. Entendi. Nós passamos pela pandemia, não é isso? Sim. Nós tivemos o privilégio, não sei, né? Ou nós tivemos a experiência de ter uma pandemia, né? Que aconteceu uma pandemia há muitos anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. O que isso, Karsten, eu não sei se isso piorou a saúde mental das pessoas. O que você sentiu na pandemia? Como foi no seu trabalho, no seu consultório? A procura foi grande, diminuiu? O que aconteceu ali? Existem pessoas que até hoje sofrem o reflexo da pandemia. Eu quero saber sobre isso. Me fala sobre pandemia no consultório e na vida do Dr. Karsten Martins. Você podia atender as pessoas, não podia? Como é que era? Não, os primeiros 15 dias foi de não atendimento, né? A gente parou 15 dias naquela... todo mundo, né? Todo mundo. E depois a gente percebeu que não tinha como, né? O médico, como é que para o médico? Até porque as pessoas começaram a aumentar a procura pelo medo. Imagina, é um medo, né? Não foi terrível. E você ter um ente querido que é tirado de você de uma hora para outra. Né? Até você mesmo, né? Você não sabe se você podia ir, às vezes né? você teve o quadro e teve aquela falta de ar importante e foi internado e assim, eu vou ser o próximo a morrer. Ou seja, esse contato muito próximo com a morte, a gente não é preparado para isso. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente nunca é preparado, não né? Não tem essa preparação, né? Nem sei se a gente devia muito se preparar assim, pensar o dia da minha morte. Não. Eu acho que a gente tem que pensar mais espiritualmente, na minha opinião, mas fora isso, assim, né? Mais no dia da nossa vida, né? A gente tem que pensar mais em viver do que em morrer, né? Isso, a gente tem muito mais, né? Em viver. A morte ela é uma consequência da vida, né? Mas eu acho que não dá para ficar vivendo, pensando habituar nela, com né? isso não, né? Tá, a pandemia. E aí o que
a gente percebeu um aumento de número de procura, doenças que não eram tão comuns como toque começou a aumentar, porque as pessoas começaram a limpar mais. Até hoje, né? As pessoas, eu não posso ver um álcool. Eu peguei amor por álcool, gente. Porque eu falei, gente, a gente tem isso hoje, né? Você vê um álcool, você já quer passar na mão, você já quer limpar tudo, você passa até na... Chega até no supermercado, na caixa, você tem um álcool lá, você... Não é? É verdade. Aí verdade. Aumentou a procura. Aumentou a procura e houve um aumento a nível mundial de doenças mentais em 25%. Caramba! Então, o aumento foi bem elevado, bem expressivo. Então, foi realmente um reflexo direto da pandemia. Então, a questão da socialização, né? Os adolescentes sofreram muito isso. O adolescente ele precisa daquela convivência, né, social, até mesmo para a sua formação. E eles ficaram muito mais do que 15 dias, né? Escolas demoraram. 2 anos quase. Escolas demoraram para voltar. Algumas escolas fizeram essa coisa online. Então, eles... Você fez muito atendimento de adolescente? Ainda faço. É mesmo? Né? E tem muito reflexo ainda da pandemia. Muito ainda. Às vezes a gente vai consultar o paciente. Quando é que começou isso? Depois da pandemia. Esse isolamento, né? E tem uns que gostaram tanto do isolamento que hoje não querem voltar para a realidade. É ruim isso. De alguma forma. Né? Então, desaprenderam um pouco essa socialização numa época que você aprende a socializar. Exatamente, né? da adolescência. Então, houve um impacto muito grande, né? Na vida desses adolescentes. Vai ficar marcado para muita gente. Para muita gente. Infelizmente. Principalmente as pessoas que perderam entes queridos, pessoas que passaram realmente por esses transtornos, né? De ter que realmente se tratar porque não conseguia, né, sair daquele quadro ali depressivo ou de preocupação. Foi realmente um momento muito, muito difícil mesmo, né? A pandemia, ela deixou realmente a marca, né, Carsten? E você acha que nós estamos vivendo o momento realmente da doença psicológica, da doença mental? A doença realmente que afeta mais a população é a mental? Olha, a gente pode falar que algumas doenças realmente têm crescido assim de uma forma absurda. Por exemplo, muito recentemente a gente estimava que em 2030 a maior causa de afastamento de trabalho no mundo seria a depressão. Provavelmente vai ser antes. Provavelmente em 2025, 2026, a depressão vai ser a maior causa de afastamento do trabalho. As doenças da saúde mental já vêm elevando ao longo dos últimos anos, né? Mas com a pandemia isso acelerou. E a gente consegue visualizar isso, né? Porque a estimativa já caiu muito, né? E para a gente ver, né? Está impactando o trabalho da pessoa, que nós estamos falando de afastamento de trabalho. De trabalho. Então, eu tenho uma prima que ela tem o burnout, né? Burnout. Ela teve e ela está afastada já tem 6 meses do trabalho. E é uma empresa multinacional e ela está em casa. E não sei se vai ter alta agora, que ela vai fazer de novo. Então, infelizmente, houve essa piora. E, na verdade, nós já estávamos indo para essa piora, né? Os problemas, né? A ordem do mundo hoje realmente está meio complexa, né? E essa complexidade tende a piorar nossas emoções. Eu vou te citar o celular, né? Hoje em dia a gente tende a usar muito o celular para comunicar. A gente não consegue entender totalmente a dimensão disso, né? Do tanto que o adolescente hoje usa 8 horas, 9 horas por dia de rede social, de tela, vamos dizer, né? Isso não é uma coisa saudável. Para você ter uma ideia, atualmente já definido até 2 anos de idade, a criança não pode ter tela nenhuma, contato com tela nenhuma. De 2 a 6, no máximo 1 hora. Estima-se que de 6 anos, aí já está ainda sendo formatado e estudado isso, mas estima-se que a partir dos 6 anos, até 10, 12 anos, 1 hora e meia, né,
2 horas no máximo, e o adolescente teria que ficar aí 3 horas no máximo de tela. De tela. Aí a tela é Mas somada, isso, né? infelizmente, não acontece, né? Não acontece. E até mesmo, a gente não pode nem... É bom essa explicação, né? Para as pessoas entenderem, ouvirem. Só que como que você... Hoje, você não deixa seu filho usar o celular, mas ele chega na escolinha, tem um colega que tem o celular. Uhum. Entende? E aí a coitada da professora não consegue controlar aquilo, né? A mãe, às vezes, precisa estar fazendo o seu trabalho doméstico, e como que ela vai interter o filho? Bota lá na tela um negócio para o filho interter. Então, isso está muito difícil também, tá? Mudou muito. Antigamente, eu recebi a doutora Nathalie aqui também, a gente estava falando sobre as mulheres de antigamente. As mulheres de antigamente, elas ficavam em casa para cuidar dos filhos, né? Para fazer bolo, para arrumar a casa. Hoje, não. Hoje, infelizmente, tem que colocar... Hoje, infelizmente, elas têm realmente que trabalhar, né? A sociedade pediu isso, né? Que as mulheres realmente ajudassem, né? A gente foi queimar sutiã, né? Para quê, né, cara? Eu queria ficar em casa fazendo bolo de novela. Mas, assim, realmente ficou muito mais difícil você controlar isso, entendeu? Tem pais que realmente conseguem, né? Evitar esse acesso, né, da criança à tela. Mas tem situação que realmente é muito mais difícil, né? E como que você julga isso, né? Como é que você... É muito difícil hoje, né, cara? Hoje a tecnologia acaba ajudando a gente também. A gente não pode esquecer disso. Por exemplo, hoje tem aplicativos que controlam o tempo de uso do celular do seu filho. É verdade mesmo. Eu não tenho filho, eu não sei dessas coisas. Então, a gente pode fazer isso, usar isso. Eles dão umas burladas, aí tem que refazer, entendeu? Aí quando atualiza o aplicativo, aí perde, aí você tem que refazer. É uma coisa constante, né? Mas isso cabe muito aos pais, né? Ao pai, não tem jeito, pais, né? É verdade. Tomarem essa consciência desde cedo, né? Porque é muito fácil a gente entregar para uma criança para você conseguir fazer outra coisa, né? E realmente a criança fica... Né? Presa E você presa mesmo. Solto, né? Aí você consegue solto. fazer algumas coisas, né? A dona de casa que trabalha, porque trabalha muito, né? Eu falo que dona de casa não tem mas eu folga, né? Eu falo que quando a mulher sai, é porque a dona de casa ela tem mais acesso ao filho. Você entende? Às vezes você deixa uma pessoa tomando conta dessas coisas que realmente a pessoa tem que tomar conta. Ela não vai ter tanto a preocupação que você que está em casa, que às vezes você está em casa fazendo seu trabalho de casa, você tem com o seu filho que está no quarto. Porque uma vez eu li uma coisa interessante, que um livro, eu não me lembro onde eu vi, que estava escrito Os Filhos do Quarto. Não sei se você já ouviu falar nisso. Sim. Os filhos do quarto são as crianças, os adolescentes, que realmente não saem do quarto, porque estão lá no joguinho, estão lá na tela, estão lá no celular, estão lá realmente escravizados por isso, né? Então, são os filhos do quarto. Então, assim, por isso que eu te falei que, às vezes, a mãe que está em casa, ela tem mais essa preocupação, tem mais esse... Né, se atenta mais aonde que o filho está, se o filho realmente está fazendo o dever de casa ou está se ocupando com uma coisa que não é a tela, entende? Não estou falando que as pessoas que tomam conta não fazem, mas o pai e a mãe têm mais essa sensibilidade, né? Tem mais essa preocupação. Ou é isso que eu estou te falando. Né? Teriam que ter, né? Obviamente. E eu acho que isso, às vezes, não é tão real. Às vezes, até mesmo pelo trabalho, por exemplo, em casa, ela precisa fazer o almoço. E é naquele período, a criança pequena, que vai ficar mãe, né? Verifica do quarto. E aí, né? Celular ali ajuda, a televisão ajuda. É verdade. Então, não é tão simples, né? As pessoas que não estão... A vida não é simples, né, cara? Vamos falar a verdade. Não, às vezes a gente realmente quer meter o pitaco, a gente quer dar opinião, mas não é fácil. Não é fácil. Você fala, faz dessa forma. Não é uma receita de bolo, né? A vida não é uma receita de bolo. Quem dera se fosse. Quem dera que fosse, né? Talvez seria muito chato, né? Talvez seria muito chato, né? Que a gente ia ter essas acelerações que a gente precisa ter da vida, né? A vida precisa ser dinâmica, né? Precisa acontecer coisas para a gente aprender. E a gente aprende muito mais quando a gente está numa situação complexa, né? É verdade. Se você está numa situação fácil, você não tende a aprender muita coisa. E aí você... O morno, né? O morno não é bom, né? Você vai acabar se acomodando, né? Agora, se você passa uma situação difícil, você tende a modificar, você tende a mudar, você tende a buscar uma solução. Verdade. E realmente isso às vezes melhora, né? Mesmo que tenha o sofrimento, mas às vezes isso é para melhor, para o indivíduo, né? Às vezes ele melhora com o sofrimento.
E, às vezes, né, estando tudo muito tranquilo, ele não se move, né? Não ele se não move, se mexe. verdade. E aí acaba, né, não aprendendo muito com a vida, né? É verdade. Então, a gente tem que dar razão aos momentos difíceis que É tem verdade. o seu lado positivo, né? É verdade. Karisten, a gente falou muita coisa aqui sobre a sua vida profissional, né? Sobre que você até, às vezes, perde seu sono, né? Por algum paciente que você, né, se preocupa mais. E quando o Karisten não está nessa vida, né? De trabalho, de estar realmente dedicado ao seu trabalho, você faz o quê? Qual o seu lazer hoje? Então, tem uma coisa que eu gosto muito que é viajar. Uhum. Né? Viajar, né? Conhecer lugares novos, eu gosto muito. Gosto muito de esporte. Uhum. Né? Na minha adolescência, eu pratiquei muito esporte. É mesmo? Muito esporte. Qual que você gosta, assim? O que você se identifica, Então, assim? Eu jogava bola, mas não era muito bom em futebol, então, mas eu fazia aula e treinava e tudo mais. Era né? esforçado. Eu era esforçado. Mas eu joguei vôlei também na mesma época. Cheguei até a fazer parte da seleção capixaba de vôlei uma época. Gente, nós temos uma pessoa que fez parte da seleção capixaba. Mas imagina, por isso que você é capixaba, né, cara? Você tem que esse negócio de... Não é mineiro não, tá? Muito difícil, né? Ele não tem nem sotaque, gente, de mineiro mais. Você gosta de receber visita? Você gosta de receber... Então você é capixaba. Então é mineiro. É mineiro mesmo. Porque capixaba não é muito chegado, não. Me liga. Hã? Gosta do chocolate Caribe? Se eu gosto de chocolate Caribe? Então, não gosto muito. Eu adoro. Chocolate Caribe, gente, o nosso filmeiro tá falando aqui. Se o Dr. Karisten gosta de receber visita em casa... Se ele não gostasse, ele seria capixaba, porque a gente realmente liga antes, avisa 2 meses com antecedência para ver se eu vou ter disposição de receber. Né? Se eu vou estar em casa nesse dia. E se você gosta de chocolate Caribe? O Dr. Carlos falou que não, então ele realmente é capixaba. Ele é mineiro. Não, tem algumas coisas, né? Você é mineiro mesmo. Eu não deixo de comer queijo, então... Então você é mineiro, né? É verdade. Daí dá para você imaginar, né? Nem capixaba resiste um pãozinho de queijo. É verdade. Um pãozinho de queijo. Eu fui no churrasco em Minas uma vez que até aquele maionese, as pessoas lá abrem o pão de queijo, botam a maionese dentro e comem. Eu falei, gente, eu sou mineira, não é possível, eu nasci no estado errado. Eu gosto de pão de queijo em qualquer coisa. E aí, hoje, você conversou comigo esses dias que você está fazendo beach tênis. Sim. E você participa de campeonato. Gente, Dr. Karisten, ele participa. Você ganhou o campeonato, pelo amor de Deus. Me fala que você não vê a equipe que você ia participar do campeonato. Ganhou? Não ganhei o campeonato. Não, ele não ganhou, gente. Não é possível. Então, eu você não está sou jogando muito há quanto tempo? 1 ano. Eu não sou muito competitivo, não. Eu gosto muito mais da interação e tal, mas... E é muito legal, né? Doutora Leia Borgo, ela me falou esses dias que teve um aniversário de um rapaz lá, ela faz ali no Esplêndido. Sim. Você faz no Esplêndido também? Não, eu faço lá onde eu moro mesmo, tem um professor que vai lá. No seu condomínio tem um professor que vai. Isso. Então, assim, legal, tá, gente? Muito legal. Tem quantos alunos lá no seu condomínio? Então, na minha aula são 4, então são 3 horários seguidos, né? Então, imagino que seja aí só à noite, uns 12. Você nem precisa sair de casa para você fazer esporte, né? Que maravilha, hein? É bom. É bom, né? É bom. Porque às vezes você não tem nem tempo, você chega rápido, né? A segurança também. E a interação que você estava falando. É muito legal que a galera do beach tênis, né? Tá nesse mundo, assim, de interação. Teve o aniversário de uma pessoa lá. Então, assim, a pessoa não quis nem fazer no clube, quis fazer lá no beach tênis. E teve jogo no dia. E é sobre isso. E eu acho isso muito legal, assim. Teve a confraternização do pessoal lá que faz aula, né? É mesmo? Teve a confraternização. Tem sempre. A gente tende... Se reúne, né? Então, o esporte virou uma coisa... E é interessante que lá onde que a gente mora, existe uma quadra de tênis. Não que eu não eu gosto muito de tênis, inclusive. Uma quadra de saibro. Depois eles trocaram para uma quadra de areia. Mudou a vida do condomínio. É mesmo? O pessoal foi jogar futevôlei e beach tênis. Não jogava nada, né? Nada. Ficava lá de sábado e não jogava nada. Aí você via uma vez ou outra a cada 2 semanas. E tênis é uma modalidade antiga, né? Mas nem todo mundo... Nem todo mundo gosta, né? Pratica. Né? Agora, já o beach tênis é mais inclusivo. De uma certa forma, é mais... Eu vou falar mais fácil.
né? É mais fácil? É mais fácil. Gente, eu não gosto de suar, né? Sou chegada a suar, não. Mas eu acho muito legal, assim. Eu não consigo, porque eu acho, E perde eu acho muita que caloria, então, então as perde pessoas muita gostam caloria. muito. É Pra mesmo. saúde. Não, é sensacional o beach tênis. É um verdade, esporte, ajuda a mente. É esporte de uma maneira geral. E como né? é que você descobriu esse esporte? Você que se apaixonou assim por ele? Não, porque começou a ter aula lá, eu falei, Deixa vou eu ver lá. o que é isso, né? Como eu já fiz tênis no passado, há muitos anos atrás. E vôlei. E vôlei, então posicionamento de quadra, Você já né, sabia. a questão da raquete. Bom, raquete é diferente, mas né, aprender a sacar, né, ter uma curtinha, né, fazer uma coisa desse tipo. Eu já fazia isso no tênis, então ficou mais interessante com o beach tênis. É um novo desafio, a raquete é diferente, então força é diferente, mas é muito mais dinâmico, né? É mais dinâmico, é mais interativo, é mais engraçado, entendeu? E na psiquiatria, o que o esporte faz com a mente da pessoa? Você recomendaria a pessoa praticar esporte? Sim, na verdade, a gente tem que todos teríamos que praticar atividade física 30 minutos por dia. É mesmo? Atividade física. Essa atividade física... Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer uma. Claro que guardando a limitação de cada um, né? Mas, inclusive, sábado e domingo. Se você não quer fazer esses 30 minutos no sábado, domingo, por N questões, né? Descanso, etc. e tal, o correto para a sua saúde física e mental é pegar esses 60 minutos do sábado e domingo e trazer para a semana. Então, fazer mais do que 30 minutos. Né? Então, a atividade física ajuda muito. Mas, por exemplo, uma pessoa que é um trabalhador rural, ele vai lá colher o café dele. Ele está fazendo atividade física, a gente tem que contar essa atividade física. A não ser que ele pare muito. Um pedreiro, né? Um pedreiro. Está batendo massa, ele está fazendo atividade física. Né? Então, existe uma atividade física que às vezes ele nem vai precisar. E existe a outra parte da atividade física que é fora a profissão, porque às vezes a própria profissão tem uma atividade física, que é a questão de fazer o que você gosta. De alguma atividade que você for. Porque às vezes você vai trabalhar, não tem uma relação de prazer, né? E sim de obrigação. Pode ter prazer, claro, gostar da profissão, claro, mas você tem uma responsabilidade, você tem uma meta a cumprir, você tem algumas coisas para fazer que não é uma coisa isolada, né? Isenta disso. Já a atividade física que você escolhe, que você vai fazer numa academia, ou né? No beach tênis, ou no futevôlei, ou né, qualquer natação, né? Isso é algo que você faz e tende a esvaziar a mente, né? Você está ali focado e é esvaziamento de tudo, né? Porque você está no trabalho, você está pensando no trabalho, né? Mas você está ali na atividade física, a mente também se desconecta, né? Dos problemas, das situações de estresse, ou então das obrigações, e né? como você falou, a própria interação, né? Você chega numa academia e você encontra uma pessoa, você malha mais a língua do que às vezes o corpo. É divertido, um beach tênis, que às vezes você erra uma jogada. Então, assim, eu acho que realmente é interessante. E usando já esse gancho que você passou para mim, que às vezes a própria atividade, que nem uma pessoa que está catando café, o próprio pedreiro, existe você percebe, ou existe algum estudo, que mostra que uma pessoa que trabalha no escritório ou que tem uma profissão que tem menos atividade física, ela tem essa tendência a ter uma síndrome, uma doença... Não precisa ser só no escritório, não. Assim, são pessoas que, de uma certa forma, não têm contato com o esporte. Né? Entendi. Ela pode trabalhar, né, entregando folheto, mas se ela não tem um contato com um esporte, assim, né, que alivia a mente, por exemplo, né? Trabalha então, a tendência muito, é maior. A tendência um trabalho é maior. Que não te dá o aumento, um alívio, né? Na verdade, é o que a gente chama de burnout, né? Às vezes a pessoa gosta do que faz, se dedica demais, em exagero, e começa a ficar ansiosa, começa a ficar preocupada. Mas, geralmente, o burnout é aquela pessoa que se dedica muito ao trabalho. Isso que eu ia te perguntar. Burnout, borderline e bipolar. São todas uma doença só ou são todas
Todas têm uma característica diferente? Não, todas são características diferentes. Então, são todas doenças diferentes? São todas doenças diferentes, são transtornos diferentes, em relação ao outro, né? O burnout, a característica da pessoa perfeccionista, né? Perfeccionista. É uma perfeccionista, ela se dedica muito ao trabalho e se esgota, né? A sigla burnout é uma queima explosiva, é uma queima, traduzindo, né? Essa queima explosiva, realmente ela queima a sua energia do trabalho. Caramba! Né? Então, ela começa a ter uma aversão, inclusive, ao trabalho. Isso é verdade. Né? E, geralmente, é uma pessoa que se dedica, uma pessoa que sempre foi Talvez um bom é o melhor, né? Sempre foi um bom profissional, sempre se dedicou. Só que, às vezes, estressa muito e acaba se dedicando até além do que precisa. E, realmente, há uma queima explosiva, né? A mente não aguenta. Borderline é um transtorno de personalidade. Geralmente, começa aí na fase da adolescência. E aí tem a ver com a formação da personalidade da pessoa. É uma pessoa de emoção instável, né? Então, ela reage com muito ânimo a certas coisas e reage também com muita tristeza a determinadas situações, né? Então, ela flutua muito. É uma pessoa que reage muito com o sentimento, né? Ela tem uma resposta sentimental muito intensa, né, o borderline. Então, ele é muito intenso em tudo, tanto para o sofrimento, quanto para a raiva, quanto para a alegria. Então, ele é muito intenso. E o transtorno bipolar são fases diferentes. Na verdade, por mais que chama bipolar, são 3 fases. A fase da normalidade, né, que a pessoa tem, que inclusive é a maior parte. A fase depressiva mesmo, que é uma depressão grave e que dura mais de 15 dias, num quadro depressivo. E existe a fase de hipomania ou mania, onde ela fica o oposto em exagero. Ela não vai para a normalidade, ela vai para um oposto aumentado, né? Ou seja, ela fica eufórica demais, é uma pessoa que é mais retraída e começa a falar com todo mundo, muda o comportamento, né? É uma pessoa que começa a gastar, é uma pessoa que hipersexualiza, é uma pessoa, por um período, né? É uma pessoa que começa e às vezes, os casos mais graves, achar que tem um poder a mais do que as outras, uma sensação de poder, né? De que pode tudo. Isso é um período. Se a pessoa tiver 2 fases dessas na vida, já tem um diagnóstico formado de transtorno bipolar. É mesmo? O transtorno de personalidade é uma coisa mais contínua, né? Você vai convivendo e vai vendo isso na pessoa, né? O transtorno bipolar é geralmente mais grave, ele atrapalha muito mais a vida da pessoa, e o borderline atrapalha mais a socialização, o contato com outras pessoas, né? Ali a vida social dela. Porque as pessoas também não entendem muito essas mudanças de humor, né? E o borderline é uma coisa... O burnout é uma coisa diferente. É uma questão do trabalho mesmo, específico do trabalho. Que coisa, né? E a gente acha que é tudo a mesma coisa. E, na verdade, tudo é bem diferente. Quanto tempo aí, Lucas? 1h03. 1h03? Era só 40 minutos. Não é possível. Vamos encerrar. Doutor Caris. Não, gente, a gente não sai daqui nunca. Você é o terceiro. Terceiro ou quarto, né? Teve Fabrício, que a gente não queria sair daqui. Teve Leia e teve a última agora, Micaela. A gente não queria sair daqui, não. Se deixar, a gente vai até... E você viu como é que... Mas conversar é bom, né? Conversar é bom, é maravilhoso. Eu acho que eu vou fazer psiquiatria na próxima vida. Isamara também. Nossa, Isamara... Mandar Isamara embora foi difícil aqui, tá? Porque o papo de Isamara é maravilhoso demais. Vamos encerrar? Doutor Karsten, você hoje atende onde? Quais são as cidades que você atende? Você atende em São Mateus em hospital também? Ou só na sua clínica? Quais os dias que você atende na sua clínica? Fala pra gente ali, fala naquela câmera ali. Fala como é que a gente te encontra no seu Instagram, no seu escritório, no seu consultório. O meu Instagram é Karsten Martins, né? Ele é fechado e aí eu faço uma seleção para atendimento, né? Para mais pessoal, mas tem o da clínica, que é MedClinic, São Mateus. MedClinic, C mudo, São Mateus. Ele vai colocar no link lá. Na descrição, gente, também está aparecendo aí na tela. Link da descrição também vai aparecer na tela. Isso. Pode entrar em contato por lá também, mas o melhor contato é diretamente com a clínica, né? A MedClinic é ali
ali no Sodré, né, perto ali da padaria Pão de Mel, Açougue Carão. Lá eu trabalho a semana toda, exceto as quintas-feiras. As quintas-feiras é o dia que eu vou para Nova Venécia e atendo esses leitos psiquiátricos em Nova Venécia, no hospital de lá, e também faço consultas depois de sair de lá, né? Ou seja, eu vou para Nova Venécia, trabalho no SUS e depois vou para um consultório meu lá, para poder, que é colado ali com São Marcos, né? É chamada Clínica CDI. E aí acabo fazendo os atendimentos também. Então, quem quiser te procurar, quem quiser o atendimento do Dr. Cáris, tem em São Mateus de segunda. Mediclinic. E Nova Venécia, às quintas-feiras. Isso. Às quintas-feiras. Segunda a sexta, exceto quinta, Mediclinic. Né? Você faz consulta online? Faço consulta online. Online também. Se a pessoa, né, gente, se a pessoa não puder vir, né, às vezes é de outra cidade, de outro lugar, ou até uma indicação, né, de quem está vendo o programa. E que você faz também, né? O senhor faz também, é um senhor que está difícil sair, que faz também consulta online, né? Que isso é muito importante hoje. Isso aconteceu também muito depois da pandemia, né, cara? A pandemia abriu esse espaço para a medicina, né? E para a minha profissão é mais fácil, né? Porque não necessariamente, claro que né, o contato para a medicina é importante, mas para a minha profissão, às vezes, não é a regra, né? Geralmente é mais a exceção. Eu posso, então, conversar com a pessoa e fazer um diagnóstico online, né? Eu imagino, por exemplo, que um ortopedista não consiga fazer uma avaliação online, né? Existem algumas, né, especializações, pode fazer um retorno, que conseguem. Né? Pode fazer um retorno, uma avaliação de um exame e tal. Né? Ainda mais se ela mora longe, eu acho que sim, mas a minha é mais fácil. É mais fácil. Embora eu prefiro pessoal. Eu acho que pessoalmente a gente consegue captar melhor, né, o problema, não é isso? Eu gosto mais do contato com o ser humano, assim, né, do consultório. Doutor Cáristem, vamos ter que encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui umas 2, 3 horas, né, gente? As pessoas nem vão ter paciência também para ver a gente, né, nesse papo maravilhoso. 1 hora, 40 minutos, 1 hora a gente aguenta, né? A pessoa aguenta. Mas foi maravilhoso. Eu acho que assim, que eu nem fiz pauta, porque eu sabia que ia ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Vamos saber. Muito obrigada por ter esclarecido muita coisa. Tenho certeza que as pessoas vão se prender como a gente se prendeu, né, nesse papo, nessa conversa maravilhosa. E, assim, eu quero te dizer que você é sempre muito bem recebido aqui no The Best Podcast. O dia que você quiser voltar, nós estamos à sua disposição. E para falar de outras coisas, né? A gente nem falou, a gente tinha muita coisa ainda mais para falar, mas eu preciso liberar o Dr. Cáris para ir para a família, né, Dr. Cáris? Isso, exatamente. Mas, muito obrigada mesmo e que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando ricamente a sua vida. Muito obrigado, agradeço o convite e eu acho extremamente importante, né, a gente esclarecer isso de longo alcance, né? Levar o conhecimento, levar essa informação. Verdade. E ajudar a desmistificar, né, a psiquiatria e as pessoas que sofrem com essas doenças mentais de uma maneira geral, né? É verdade. Acho que ajuda bastante. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, doutor Cáris. Gente, deixa eu falar dos meus patrocinadores, né? Falar dos nossos patrocinadores. Nós temos Evolve, né? A Evolve é a empresa lá do nosso amigo Cleiton, que também tem a Casa Melhor, que patrocina a gente. Nós temos o BS Stories, né? Que é quem me veste. A BS Stories é ali em cima da Dadalto. Normalmente, ela me veste, me deixa muito bonita para apresentar, né, Lucas? Esse DBS Podcast. Hoje capricharam. Hoje, todo mundo caprichou aqui. Doutor Cáris veio de roupa de como é que é o nome? De jaleco, né? Jaleco. Muito elegante. Que eu vim do hospital. Veio direto do hospital, mas muito elegante, né? Veio muito bonito também. E nós temos Denner Filmes, que também patrocina a gente, que confia no nosso trabalho. Temos Kairos, né? O Kairos trabalha com acabamento para móveis planejados, que também confia no nosso trabalho. Temos Softmania. A Softmania, ela tem um sorvete maravilhoso. Esses dias mandou um milkshake pra gente. A gente tem que até pedir de novo uns negócios desses. Mas o doutor Cáris não come, gente, falando. Então, nós temos, né, BS Stories, Softmania, Denner Filmes, Kairos e Casa Melhor e Evolve. E vem pra cá você também patrocinar o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. Muito obrigada. Por nada. Deus é um abençoe prazer. você. Deus abençoe você também.